Olá, meu nome é Gabriel Alexandre de Souza Braga, estou aqui para fazer a apresentação para a matéria de controle Zoom de um conversor boost para operação em modo ilhado. Aqui, então, teremos a introdução, falaremos sobre critério de estabilidade, erro estacionário, será dado a conclusão, então mostradas as referências utilizadas. Essa apresentação ela é dividida em 5 módulos e esse é o terceiro. O critério de estabilidade são parâmetros para que nosso sistema se mantenha estável ou então atinja a estabilidade. Eles normalmente são calculados, né, e a gente segue eles ali. E o erro estacionário são os erros que a gente possui no sistema em regime permanente. A gente faz essa análise para ver também se o nosso sistema está de acordo com os critérios estipulados, né? Porque nem sempre a gente pode obter um erro zero. Então, a gente, de acordo com os parâmetros que a gente quer, a gente tenta atingir um erro necessário ali, determinado pelo projetista, né? Que pode ser bom o suficiente ali. Em seguida, então, agora falaremos sobre critérios de estabilidade. O critério que a gente vai falar aqui é o método de Routh-Hurwitz, né? Para isso, a gente precisa da função de transferência do nosso sistema, né? Em malha fechada. Então, a gente tem aqui a função de transferência de corrente da nossa planta, né? A gente tem a função de transferência aqui do nosso compensador, né? PI. A gente tem em malha aberta, que é só multiplicar ambos, e em malha fechada, que é esse cara aí. É importante ressaltar que a gente vai ter um foco bem grande no denominador aqui, porque é o denominador que traz a instabilidade do sistema, né? Porque quando ele é zero, o sistema ele explode para infinito ali, e daí nisso é a instabilidade. A gente não quer que o denominador seja zero nunca, então a gente tenta trabalhar nisso para que isso não ocorra. Então, para fazer o Routh-Hurwitz, a gente vai montar meio que uma tabela, como se fosse uma matriz grande, assim, vamos por assim, né? Com base no nosso denominador. Aqui a gente pode ver que nossa equação aqui, do denominador aqui, ela é de ordem 3, né? Ela é de grau 3. Então a gente vai pegar e vai fazer a primeira coluna sendo esses graus, né? Então a gente tem S na 3, S quadrado, S na 1 e S na 0. Beleza. Daí para montar a primeira linha, a gente, como começa em 3, que é ímpar, a gente vai pegar os ímpares, né, da nossa equação aqui. Então, o 1, né? O 1 está multiplicado por quem? O S ao cubo, né? Desculpa. Ele está multiplicado por quem? Por 1. Então, coloca 1 aqui. Então, ó, S ao quadrado é par, a gente pula. S é ímpar, né? Porque está em 1 elevado a 1. Então, a gente pega esse cara aqui e coloca aqui nessa terceira coluna aqui. Daí, ao quadrado, a gente vai pegar e fazer a mesma coisa. S ao quadrado, né? Quem que está multiplicando aqui, né? E daí a gente coloca, então, na nossa segunda linha aqui. Como ele é quadrado, né? Ele é par, então a gente vai pegar os pares. Então a gente pula para 0 aqui e coloca aqui, beleza. Em seguida, então, agora a gente vai ter que efetuar os cálculos, né? Até aqui é tudo dado, é só montar a tabela, né? Para efetuar o cálculo, a gente vai pegar meio que uma matriz 2x2, que é formada aqui pela segunda coluna dessa tabela e pela terceira coluna. E vamos fazer, então, a determinante negativa dividido pelo elemento 2, 1. Né? Ou seja, a gente vai pegar a diagonal secundária, né, e fazer menos a diagonal principal. E dividir pelo elemento 2, 1, que é esse cara aqui. Com isso, a gente obtém esse elemento aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse. Em seguida, para conseguir o do S0 aqui, a gente faz a mesma coisa, só que a gente vai descer essa matriz 2x2 uma linha, né? Então, o nosso elemento 1, 1, vamos por assim, vai ser esse cara que eu estou circulando aqui. Mas aqui não tem nada. Quando não tem nada, é zero. Então, a gente vai multiplicar aqui por zero, vai ser zero, e daí a gente multiplica aqui a diagonal secundária, né, e divide pelo elemento 2, 1. Ou seja, a gente vai cortar esse 2, 1, né, que ele aparece em cima e embaixo, e daí vai ficar então só com 1,728 vezes 10 a sexta cair. Né? E é importante notar que no S0, né, tá batendo com a nossa equação, né? Quem que está multiplicando S0? É 1,728 vezes 10 a sexta cair, né? Então é para estar batendo, né? Se não estiver batendo, você já sabe que tem alguma coisa errada ali. A segunda coisa que Routh-Hurwitz diz é que a gente tem que focar, então, nessa coluna aqui, vamos por assim, da nossa tabela que a gente montou, seria a segunda coluna, essa que eu tô com o mouse aqui em cima. E a gente tem que notar a mudança de sinal que está tendo.
A cada mudança de sinal que tiver, quer dizer que a gente tem um polo que está instável. Então aqui a gente vê que de né, da linha, vamos por assim, da primeira linha para a segunda linha, né, a gente tem mudança de sinal? Não dá para saber, depende de quem? Do Kp. E da segunda linha para a terceira? Aí depende de Kp e de Ki. E da terceira linha para a quarta? Depende de Ki também. Então, é aqui que está a mágica do negócio. Se a gente pegasse a nossa planta sem compensador, a gente já ia conseguir saber se ela naturalmente está estável ou não. Se ela possui polos estáveis ou não. E beleza, né? Até aí beleza. Só que quando a gente adiciona um compensador, a gente faz isso para a gente conseguir ver quais são os critérios de estabilidade para a nossa planta ali. Ou seja, a gente está fazendo isso para ver qual que é o ganho que a gente deve colocar para que nossa planta atinja a estabilidade ou se mantenha estável. Né? Então, qual que é o nosso limite superior e inferior ali para os ganhos, né? Da ação proporcional, integral e derivativa. No caso aqui, a gente só tem ação proporcional e integral. Né? Então, a gente vai fazer essa análise. Né? Como a gente quer que tudo se mantenha positivo, porque começou positivo aqui com 1, a gente vai sempre colocar esses caras maior que 0. Né? Então a gente começa no mais fácil aqui, no mais simples, que é no S0. A gente tem essa equaçãozinha aqui que é super simples. Então a gente fala que isso é maior que 0 e a gente vai chegar que Ki tem que ser maior que 0. Beleza. Em seguida, a gente vai mexer com esse cara da S1 aqui, né? A S elevado a 1, né? Aqui vai ser um pouco mais trabalhoso, mas se vocês fizerem, vocês vão chegar no mesmo valor que eu aqui, onde a gente chega que Kp tem que ser maior que esse cara aqui, né? Tá, mas se a gente tiver só ação proporcional, então a gente fala que Ki é igual a 0. E com isso a gente chega que Kp deve ser maior que menos 5 terços, né? Que é aproximadamente menos 1,67. Então vamos fazer essa análise. Né? Aqui a gente tem a resposta dinâmica do nosso sistema. Né? Então a gente tem em azul aqui o Kp, né, no menos 5 terços, né? Em vermelho o Kp igual a 9, que é aquele que a gente escolheu na aula no vídeo passado. A gente pode ver que no menos 5 terços ele realmente está instável, ele explode ali para menos infinito. Enquanto igual a 9 ele se mantém estável. Aqui parece que está no zero, né? Mas ele tem um ganhozinho, igual a gente viu no vídeo passado. Né? É porque está sendo multiplicado vezes 10 a nona. Ele não chega no 1, como a gente viu no vídeo passado, para chegar no 1 temos só Kp. O Kp nosso, né? O ganho da ação proporcional tem que ser infinito. Né? Como está 9 ele não vai chegar no 1, mas ainda assim não é zero. Como aqui está uma ordem muito grande, parece que está, né, no zero. Tá, em seguida então a gente olha o lugar geométrico das raízes para ver como se comporta esses polos e zeros, né, da nossa planta aqui em malha fechada, né, só com a ação P, né. E a gente pode ver que quando é azul ele tá aqui na origem, tá tudo na origem, e quando é com menos 5 terços, né. Quando é 9 a gente já tem polos aqui no semiciclo esquerdo, certo? E o zero está deslocado um pouco mais para a esquerda. O que acontece? A gente quer que fique tudo um semiciclo esquerdo, porque assim é estável, né? E as coisas os polos não podem ficar no semiciclo direito, porque senão fica instável. E nem em cima do nosso eixo real, eles não podem pertencer ao eixo real, né? Eles têm que pertencer ao nosso semiciclo esquerdo. Porque se ficar em cima, ele está beirando a estabilidade, mas ele ainda está instável, né? Ele ainda vai atingir zero ali, né? Vamos por assim. Então a gente quer que fique tudo no semiciclo direito, né? E é isso, né? Então isso é o que está batendo com o que a gente calculou ali com o Routh-Hurwitz, né? Aqui, agora se a gente for usar o nosso KI, então, o KI que foi selecionado no vídeo passado era 27.000. Então se a gente substituir aqui por 27.000, a gente vai chegar que Kp tem que ser maior que aproximadamente 1, né? Vai dar um pouquinho mais que 1, mas eu aproximei para 1 para ficar mais fácil, né? Então, se a gente for analisar a resposta dinâmica do nosso sistema, né, com o PI, vamos por assim, quando a gente usa um Kp igual a 1, ele fica instável, né? A gente pode ver que explodiu ali, né? E quando o Kp é igual a 9, ele está estável, né? Aqui, novamente, né? Parece que está 0, mas na real aqui ele está atingindo 1. É porque
a ordem tá grande, né? Tá 10 a 26, né? E aqui, se a gente for olhar, então, o lugar geométrico das raízes, a gente vai ver que... desculpa pelo aviso aí. A gente vai ver que KP com 1, ele vai ficar, então, bem em cima aqui, né, do eixo real, né, como esperado, os polos, né? Então, por isso está instável. E o KP com 9, né, ele já pertence ao semiciclo esquerdo, né? Então ele vai estar estável certinho, como é para estar, né? Em seguida, então, a gente tem os erros estacionários, né? A gente tem vários tipos de erros, né? A gente tem, por exemplo, aqui o erro ao degrau, né? A rampa e a parábola. Aqui, né, o nosso ganho, vamos por assim, eu coloquei um KP chapéu, né, normalmente é representado por KP, mas só pra gente não confundir com o ganho da ação proporcional que foi estipulado anteriormente, né. A gente tem KV, que é quando é em relação à rampa, e KA, que é em relação à parábola, né. Isso aqui está relacionado à ordem, né, do nosso erro, né, vamos por assim. E a gente tem aqui os tipos, né? Então, assim, quando a gente tem um erro que não é zero em degrau, né? A gente sabe que na rampa ele vai ser infinito e na parábola também. Né? Quando a gente, então, quer um erro que não seja zero na rampa, né? E não seja infinito, que ele consiga, vamos por assim, ter um erro na rampa ali razoável, né? Depende do que você projetar. Mas só de segurar a rampa, a gente sabe que então ao degrau ele vai ser zero. Né? E para a parábola vai ser infinito. Então, na parábola, a gente sabe que se segurar a parábola ali, ele vai ser zero na rampa e no degrau. Né? Então a gente pode medir esses erros, né, do nosso sistema ali. Né? Para degrau, né, com o nosso compensador PI, a gente sabe, a gente fazendo o cálculo, né, então a gente vai pegar aqui a nossa planta em malha aberta, né, e a gente vai, vamos pôr assim entre aspas, fechar a malha ali, né, colocar 1 sobre 1 mais o nosso KP chapéu, né, que é isso que ele representa, com limite de S tendendo a zero. Né. E isso vai nos resultar um valor zero. Então isso quer dizer que nosso sistema ele consegue atingir erro zero em regime permanente ali para um degrau, para uma resposta em degrau. Mas isso a gente já viu, né, na aula passada até. E para rampa então? Para rampa a gente vê que ele já não consegue esse erro zero, né? Mas ele ainda não fica infinito, né? Como batendo com a tabela que a gente viu lá, né? Então, se a gente fosse projetar para um erro na ordem de 10 a menos 4, né, a gente ia ter um ganho KI que teria que ser 17.000, mais ou menos. Né? E então, para a parábola, é infinito como esperado. Né? E como faria então para a gente não atingir esse infinito? Né? Para que a gente conseguisse ter um erro que não fosse infinito ali. Né? A gente conseguisse segurar esse erro, conseguisse contornar isso. A gente teria que adicionar mais um integral, né? Mais um integrador aqui, e assim a gente ia conseguir segurar esse erro, porque vai aparecer um s quadrado aqui, aliás está errado, aqui eu coloquei s, né? Mas s é ao quadrado, e assim, tendo mais um integrador, a gente ia conseguir segurar isso, certo? Beleza, em seguida então foi feito uma simulação para demonstrar um distúrbio no sistema, né, e ver como o nosso sistema se comporta em relação a isso. Então aqui está a planta que foi montada, né, no Simulink, né, só para ver, aqui a função de transferência, aqui a perturbação, né, o erro, o distúrbio entrando, né, aqui nosso compensador, né, e a nossa referência, né, para a corrente, que é para ser 30 amperes, né. Então é isso. Daí a gente vê então que sem distúrbio, ok, a gente até já viu essa resposta anterior, está segurando normal como esperado. Eu acho que foi no vídeo 1, né, ou no vídeo 2 a gente já viu essa resposta, então beleza. Daí aqui a perturbação com a ação integral, né? Então a gente adicionou a perturbação no momento aqui de 3 milissegundos, né? E que é quando um pouco após ter estabilizado o sistema, e pode ver que entra a perturbação e o sistema consegue se recuperar. Beleza, sem problema nenhum.
E aqui é com a ação proporcional, só proporcional, sem a integral. Então a gente pode ver que nem chega no 30, onde era para chegar, e além disso, quando entra a perturbação, ele se mantém, ele não consegue recuperar para o 25 aqui, né, que é onde ele está tendendo. E como esperado, né, como a gente viu da ação proporcional ali, né, se a gente pegasse aqui e reduzisse, vamos por uma ordem aqui, a gente tirasse essa nossa ação integrativa aqui ia surgir um erro, né, que não ia ser zero, e aqui já ia ficar infinito, né, que é mais ou menos o que quer dizer essa tabela aqui, né. Então, com isso, a gente conseguiu ver, né, os tipos de erros e também como fazer o critério de estabilidade por meio do Routh-Hurwitz. As referências utilizadas, né, foram o livro do Ogata e as videoaulas do professor. Até mais!